Então, bora lá! No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a confecção do esquemático e do layout do nosso projeto integrador. Nosso primeiro problema aí na hora de desenvolver o nosso esquemático é o fato de que o Eagle, o software que nós vamos utilizar para isso, não ter a biblioteca do ESP32. E para a gente resolver esse probleminha, nós precisamos entrar aqui no buscador, seu buscador preferido, e fazer uma pesquisa rápida sobre ESP32 Eagle Library, certo? O primeiro link que vai aparecer aqui com a gente é um link da Espressif, que é a fabricante aqui do ESP32, e é de lá mesmo que nós vamos baixar a biblioteca, tá? Descendo a página aqui, ó, ESP32 DevKit V1 é a biblioteca em questão, tá? É só baixar esse arquivo, tá? Descompactar ele e copiar o conteúdo disso, copiar este conteúdo para dentro da pastinha onde o Eagle está instalado, na realidade para dentro da pastinha das bibliotecas do Eagle. Essas bibliotecas ficam na pasta, dentro de meus documentos, na pasta Eagle, tá? Dentro da pasta Eagle, pastinha Libraries, é só colar lá dentro, tá? Uma vez colada lá dentro, tá? A gente pode abrir o Eagle e, usando o gerenciador de bibliotecas, verificar se a nossa biblioteca em questão instalar e se ela vai estar ativa. Então aqui, ó, ESP32, tá vendo que tá escurinho aqui, né? Quer dizer, ela não tá habilitada. Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito e vou colocar aqui, ó, usar essa biblioteca, tá? Aí ela passa a ficar verdinha, que quer dizer que ela está habilitada, né? E a partir daí é só a gente iniciar um novo projeto. Então, arquivo, novo projeto, tá? Vou colocar aqui, ó, driver ESP32. Eu já tenho esse projetinho iniciado, então vamos lá com outro nome. Rename ESP32 botão direito, novo esquemático, e a partir daqui eu vou começar a trabalhar no meu driverzinho, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar meu grid, selecionar ele para trabalhar em milímetros. Isso são preferências minhas, tá? Vocês não precisam fazer desta forma, tá? Meu tamanho de grid aqui vai ser 1.27, tanto para a altura quanto para a largura, tudo bem? Beleza, grid selecionado. Eu vou na sequência adicionar aqui o meu frame, que vai ser minha margem legenda, tá? Eu uso aqui o A4 Lock, é o que é mais agradável para mim. Vou travar aqui, ó, você colocar origem sobre origem, tá? E depois disso feito, eu vou colocar aqui pra gente trabalhar os componentes que a gente precisa, tá? Para essa versão de driver, nós vamos utilizar um conector para alimentação, um conector para alimentação dos motores, e um conector para cada motor, para cada saída de motor do driver, tá? Então serão 4 conectores, um regulador de tensão, o ESP32 e o nosso driverzinho L298, beleza? Então vou começar aqui adicionando esses caras, tá? Então vou começar aqui pelos conectores. Eu vou usar a série AK300, tá? Nessa série AK300 eu tenho aqui, ó, o 300 de 2 vias, o de 3
4, 5, 6 e assim vai, certo? Eu vou colocar 4 desses de 2 vias, mas eu poderia muito bem substituir todos esses 4 por um desses de 8 vias, tá? Por que eu vou colocar 4 de 2 vias e não um de 8 vias? Porque o objetivo principal aqui é que a gente consiga realizar a plaquinha, realizar a montagem da plaquinha numa face única. Se eu colocar o de 8 vias, talvez eu tenha que fazer essa placa em face dupla, o que, se a gente for produzir a placa comercialmente, não é problema nenhum, mas se a gente for produzir essa plaquinha no nosso laboratório de cozinha, né, nosso laboratório de casa, isso fica um pouquinho mais complicado. Então eu vou lá selecionar o meu de 2 vias, vou colocar 4 desses caras aí, tá? E vou simplesmente colocá-los na tela, depois eu arrumo para cada um para onde for melhor no meu layout, tá? No meu esquema elétrico. O próximo componente que eu vou colocar aqui vai ser um regulador de tensão. Esse regulador que nós vamos trabalhar vai ser o 78*05*, tá? Ele faz parte, ele descreve pra gente o regulador de tensão mais comum que a gente utiliza aí, que é justamente o 7805. E existem várias versões aqui no Eagle. As duas versões que podem interessar melhor a gente são essas duas aqui, 7805T, que fica deitado na plaquinha, e o 7805TV, tá? Que ele fica, o V significa vertical, que no caso do componente ele fica em pezinho, sem dobra. Pra gente não faz diferença nenhuma qualquer um desses dois, tá? A única diferença é que na hora de produzir essa placa comercialmente, esse 7805T, ele fica com, onde tem essa marcação aqui, ó, tá? Ele vai ficar com um furo na placa. E a gente tem que ficar esperto, tem que prestar atenção nisso aqui. Se a gente fizer uma trilha aqui no meio, essa trilha vai ser interrompida por esse furo. Beleza? Vou usar esse cara aqui. Coloquei ele na placa. O próximo componente que eu vou adicionar aqui vai ser o ESP. Como a gente já adicionou a biblioteca está aqui direitinho, né? Vou adicionar ele aqui na tela. Depois eu organizo como ficar melhor. Próximo componente aí vai ser o L298 asterisco. E aí, opa, é o L293. 293. Tá? No nosso caso, 293D. Vou pegar esse cara aqui, vou adicionar ele na placa, na nossa área de trabalho e boa. Bom, a partir de agora, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar para que fique melhor entender aí, melhor orientação aí dos meus componentes. Tudo com o pino 1 virado para a parte superior esquerda da tela, tá? Logo depois disso eu vou fazer o que? Eu vou iniciar a fazer as minhas conexões, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o meu pino 1 do meu conector 1 vai estar conectado no meu VIN do 7805 e o pino número 2 do meu conector 1, tá? Vai estar ligado no GND. E agora eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, vou modificar o nome desses caras, né? Então eu vou dizer que esse conector aqui, ele vai ser a minha entrada de alimentação e precisa entrar de 7 a 12 volts. Tá? Esse é o valor que eu escolhi para ele, bem como eu vou batizar esse conector aqui de CN1, conector 1. E aí eu sei que o pino 1 do conector 1 está ligado no VIN do meu 7805 e o meu pino 2 do conector 1 está ligado no GND do meu 7805. Tá bom, e daqui pra frente? Bom, daqui pra frente é bem simples, né? Eu preciso ligar o meu 5 volts regulado no meu VIN. É a mesma coisa com o meu GND, o GND do 7805 também no GND do meu ESP. São dois GNDs, tem que estar ligado nos dois GNDs. A mesma coisa do 293, né? Todos esses GNDs que estão aqui são ligados num único ponto, tá?
seria o ponto comum do nosso circuito. Tá? Então, existem várias formas da gente fazer isso. Vamos começar pela mais simples, que seria basicamente eu pegar aqui, ó, o meu pino GND na função net e conectá-lo aqui no meu GND, tá? Tá conectado, já era. Eles já sabem que isso aqui faz conexão de uma para outra. O problema é que se eu for fazer esse tipo de conexão no meu circuito, eu vou chegar nesse tipo de resultado aqui, né? Vai ficar tudo meio, como posso dizer, bagunçado, né? Não é algo assim esteticamente agradável, e sem contar que com a quantidade de conexões que nós vamos ter na placa, isso vai acabar ficando meio confuso de se fazer a leitura. Então tem outras formas da gente fazer esse arranjo, tá? E eu vou mostrar essas formas para vocês agora. Então vou desfazer isso aqui, ó, que eu fiz anteriormente, tá? Isso aqui não existe mais. Não interessa pra mim mais. Tá. Vamos fazer de um jeito aí mais elegante, tá? E qual que é esse jeito mais elegante? Eu simplesmente puxo um pedaço de segmento de conexão, tá? Um pedaço de net da minha função net, dos pinos em que eu quero que haja essa conexão em questão, certo? E vou adicionar nesses pinos, nesses pedaços de conexão, um label, tá? Uma etiqueta. Se essa etiqueta for a mesma para vários segmentos, o software aqui, o Eagle, ele vai compreender que essas etiquetas fazem parte, na realidade, de um único conector, tá? De um único segmento, tá? E aí, apenas para realizar apenas para simbolizar essas conexões, tá? Eu vou pegar esses dois símbolos aqui, ó, que é o símbolo de conexão saindo e o símbolo de conexão de entrada. Na verdade, entrada, conexão à direita e conexão à esquerda, tá? É apenas uma simbologia, tá? E vou fazer o seguinte, tá? Vou apagar aqui, ó, a propriedade de valor desses caras. Vou gerar uma cópia deles aqui e vou simplesmente conectá-los aqui. Veja, ele não tem valor nenhum, ele não tem para o nosso layout, tá? Ele não tem função nenhuma. É meramente ilustrativo esse símbolozinho, tá? O que vai dar valor para esses segmentos vão ser justamente esses caras aqui, ó. Quando eu vier aqui, ó, e mudar a propriedade de valor do segmento, perdão, propriedade de nome do segmento, tá? Aí isso ele começa a entender aí que cada segmento que tem o mesmo nome tem o mesmo, faz parte do mesmo segmento, tá? Posso ter vários segmentos de uma única rede. Isso tudo, né, vai compor essa uma rede. Tá? Então esse cara aqui vai ser o meu GND. E esse cara aqui vai ser o meu VCC. Tá? Agora olha só que legal, ó. Este um cara aqui, ó, ele é meu GND, certo? Então se eu vier aqui e mudar o nome dele para GND, ele vai perguntar: deseja conectar o segmento número 2 à rede GND? Eu vou dizer que sim, tá? E simplesmente colocar aqui o tagzinho dizendo que isso aqui faz parte do GND, tá? A mesma coisa eu vou realizar aqui, ó.
Então vou vir aqui, ó, mudar o nome desse segmento e dizer que isso aqui, ó, faz parte do meu GND. Deseja conectar no GND? Sim. Tá? Aqui. Então, isso tudo faz parte de uma única coisa só, tá? E eu vou realizar essa mesma operação aqui nesses outros GNDs. Notem, né? Toda vez que eu faço uma conexão, ele vai fazer a pergunta: deseja realmente unir esse segmento atual com o segmento já existente? Então, a resposta para isso aqui sempre vai ser sim, tá, gente? Então, tudo que é GND aqui eu já tenho conectado, praticamente tudo, tá? Vai faltar só o que? A alimentação do meu motor. Tá, lembrando, né? Esse driver aqui, ele permite que o motor receba uma alimentação diferente da lógica, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, a alimentação dele como 5 volts, mas também posso colocar como 12, se tiver um motor de 12 volts, tá? Só que a lógica desse CI é feita a nível TTL. Bom, o que eu preciso fazer agora? Tá? Eu vou dizer que esse VCC1 aqui, tá? Ele vai corresponder à alimentação do meu circuito, que por um acaso, tá? A alimentação da parte lógica aqui do meu driver, tá? Ela é 5 volts. Então, se ela é 5 volts, eu vou dizer que ali é valor de VCC, tá? Que é a saída do meu regulador de tensão para 5 volts, certo? VCC. Vou conectar esses caras. E boa, tá? Bom, agora é o seguinte, ó. Esses 1Y, 2Y, 3Y e 4Y, eles são saídas de acionamento dos meus motores. Eles são saídas do driver que vão ser ligados direto nos nossos motores a partir de um conector, certo? Que conector esse? É um dos 4 que nós colocamos ali, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso tanto colocar etiquetinhas dessa forma, que eu acho que fica muito interessante, como eu posso vir aqui, ó, tá? O Eagle permite com que eu faça isso e movimente o meu conector, uma das vias do meu conector. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou pegar aqui o meu conector 2 e vou dizer que ele faz parte aqui, tá? Ele é conectado direto no meu Y1 e Y2. E esse cara aí, ele vai ser simplesmente, né, o meu CN2, que vai ser ninguém mais, ninguém menos do que a saída dos meus motores, tá? O problema de se fazer dessa forma é que fica meio confuso, né? Quer dizer, não fica exatamente confuso, né? Mas não é todo mundo que vai entender isso, tá? Vou realizar a mesma coisa aqui, ó. Realizarei a mesma coisa aqui com o meu conector número 3.
Tá? Vou pegar os terminais dele aqui, ó. E conectá-lo aqui no meu driverzinho. Beleza? Beleza. Agora é o seguinte, as coisas aqui estão começando a tomar forma, né? O que vai faltar eu fazer? Além de renomear aqui o meu conector para CN3 e o meu outro conector para CN4 ou CN motor, como vocês acharem melhor, tá? CN motor 1, CN motor 2, aqui VCC motor, tá? Então, alimentação do motor. E aí eu vou fazer o seguinte com esses caras. Eu vou selecionar tudo, vou pedir para mover o grupo, deixar mais próximo aqui, tá? Aqui, por exemplo. E vou simplesmente dizer que este cara aqui, ó, este pequeno segmento vai ser conectado no GND. Poxa, como assim ele vai ser conectado no GND se ele nem faz parte do... Então, meu amiguinho, deixa eu te contar um negócio. O GND de todo o circuito eletrônico, tá? Todo o circuito eletrônico, ele tem que ser conectado entre todos os GND, tem que ser conectado no GND, tá? Se eu tenho vários GNDs, esses caras são ligados em comum, tá? Para que tudo esteja no mesmo potencial eletrônico, tá? Tudo tem o mesmo referencial de trabalho, mesmo ponto zero como referência, tá? Então, a gente conecta esses caras aqui, ó, tudo igual, tudo no mesmo ponto. Beleza? Beleza, né? Só quem faltou eu conectar aqui no meu ESP, por enquanto, em função de alimentação, vai ser aqui justamente o VCC, que é conectado no VIN do ESP. Beleza? VIN do ESP conectado, modifico o nome, tá? Para VCC. Ele vai gerar aquela perguntinha lá de sempre, né? É só dizer que sim e boa. Tá bom, beleza. E agora, o que eu faço? Agora eu preciso ligar os comandos das lógicas aí, né? Tá? Então, por um exemplo, aqui ó, o meu enable, tá? Enable do motor 1, eu vou chamá-lo de PWM, que vai ser nele que eu vou controlar a velocidade de acionamento dos meus motores, tá? E isso aí vai vir direto lá do meu ESP, certo? Então olha só, esse cara, vou colocar ele aqui, e esse cara aqui. Tudo bem? Isso aqui está simbolizando que é uma saída que está sendo utilizada, tá? É a I/O número 13, porém, o GPIO número 13, porém configurado como saída, tá? E nesse caso eu vou simplesmente batizar como PWM1. Que vai ser por ele que a gente vai modular as larguras de pulso para fazer o controle de velocidade dos motorzinhos. Nesse caso, do motor número 1. Certo? Beleza. Agora é o seguinte. Eu vou conectar aqui, ó, o controle lógico, tá? Do meu motor 1
aqui nos pinos 2 e 7, tá? E esses pinos 2 e 7, eles vão estar conectados, respectivamente, aqui nos meus pinos 27 e 26 do meu ESP, tá? IO 12 e IO 14. Belezinha? Conectei ali. Na verdade, só estiquei, né? Não houve conexão nenhuma. A conexão vai ser feita agora a partir do momento que eu batizar esses caras, né? E eu vou batizá-los de... Vou ser bem criativo. Isso aqui vai ser o 1A. Opa, 1A. Aqui também vai ser o 1A. Este de baixo aqui vai ser o 2A. E agora o restante, né? Esses outros carinhas aqui, ó, também vão ser saídas, certo? E essas saídas aqui vão estar conectadas nas entradas de controle do meu CI. Certinho? Então vou gerar essas conexões que por enquanto não ligam nada de lugar nenhum, são apenas indicativos gráficos, para depois eu batizar esses caras, né? E aí a partir daí essas conexões passarem a existir fisicamente, né? Beleza, vamos lá, ó. Este cara aqui, ó, o pino 9, tá? Eu vou conectá-lo aqui, ó, no 25 do ESP. Então o 9 do 293 vai ser o meu PWM2, que vai ser o meu pino 25 do ESP. PWM2. Aquela perguntinha de praxe, né? Deseja conectar? Sim, a resposta é sim, tá? E aqui, ó, o pino 10 e o pino 15 vão ser os caras que eu vou fazer a conexão, tá? Com o meu ESP. São eles que vão ditar a lógica para sentido horário ou anti-horário do motor em questão, tá? Esse cara aqui vai ser o meu 3A. Enquanto esse cara aqui vai ser o 4A.
Certinho? Muito bom. Tudo que eu precisava estar conectado aí está conectado, tá? Agora é uma questão de organizar melhor aqui, para uma puramente estética, tá, pessoal? Puramente estética. Os documentos técnicos, quanto mais limpos, tá? Mais fácil é de se compreender, tá? Então, não deixar as coisas amontoadas é uma das coisas que ajuda na compreensão do documento, tá? Outra coisa que ajuda é a gente separar esses caras em blocos, né? Então eu poderia separar isso aqui, ó, no bloco de alimentação, por exemplo, tá? Aqui eu poderia separar isso aqui no bloco de processamento e esse último aqui no bloco de driver, tá? Uma pergunta que pode ter aparecido aí. Cara, eu não preciso colocar aí um capacitor de entrada nesse 7805 e um capacitor de saída para realizar uma filtragem? É interessante, mas como o nosso circuitinho aqui ele vai ser alimentado direto de uma fonte de energia de tensão contínua gerada por pilhas, baterias e tudo mais, né? Eu não preciso me preocupar com esse filtrinho. Esse filtro ele é muito mais aplicado para tensão contínua vindo de um processo de retificação, em que existe um ruído ali, né? A filtragem lá na retificação, né? Adicionar o capacitorzinho é justamente para tirar esse ruído, tá? Chamado de tensão de Ripple. Então aqui não vamos ter esse problema. Beleza, beleza. Uma vez feito, só salvar. Salvem lá com o nome que vocês acharem mais interessante, preferencialmente um nome que tenha sentido, né? Então não vai salvar isso aqui com o nome de, sei lá, pudim de leite, né? Não, vai salvar como driver ESP 32. Certo? Uma vez ele salvo, olha só que legal, tá? O nosso frame ele salva automaticamente e ele, na verdade, nosso frame ele importa o nome aqui, tá? Para um dos campos dele, não só o nome do arquivo, como também a data e o horário em que ele foi salvo. Belezinha? Belezinha. Uma vez esquemático montado, é só vir aqui, ó, na função board, tá? Clica na função board, ele vai perguntar assim: olha, essa placa não existe. Deseja criá-la a partir do esquemático? A resposta é sim, tá? E uma vez o sim clicado, ele vai dar todos os componentes pra gente e nós temos que organizar esses componentes dentro da nossa área de trabalho aqui, tá? Que aí a grande sacada aqui, né, é justamente fazer com que esses caras ocupem o menor espaço possível, tá? E além de ocupar o menor espaço possível, que fazer com que essas linhas amarelas aqui, ó, elas fiquem o menos cruzadas possíveis, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar meu conector de alimentação junto com o meu com o meu 7805. E sim, eu vou colocar o meu 7805 embaixo do ESP, tá? Esqueci de ligar as grades aqui, ó. Vou ligar a grade em milímetros. Agora é o seguinte, no meu editor de placas eu uso o valor menor do que 1.27, tá? Eu uso a metade disso, que é 0,635, tá? Então 0,635. Mas isso é preferência minha, tá? Vocês precisam trabalhar com esse valor? Não, tá? Com o passar do tempo aí vocês vão encontrar qual o melhor valor para vocês, tá? E o ideal é que esses valores sejam frações, tá? De
e polegada convertida para milímetro, se você estiver trabalhando em milímetro. Ok? Belezinha. Belezinha, belezinha. Agora é só organizar essa encrenca aqui, né? Então, vou pegar o meu driver, vou mover para cá, vou girá-lo, vou ver aqui o que fica melhor aonde, como e por quê. Pegar o meu conector aqui, vou colocá-lo da melhor maneira possível. Meu outro conector aqui, ó. Estou movendo esses caras aqui tudo com a função Move, tá, pessoal? Ó. Aquele errinho ali, ó, ele acontece quando você tenta colocar o componente fora da sua área de trabalho, tá? Então, se eu pegar esse componente e tentar colocar ele aqui fora, tá vendo que ele nem tá deixando, né? Ó. Tá? Olha lá. Ele não pode fazer essa ação, tá? Ele está fora da área permitida de trabalho. Então, por enquanto, tá tudo dentro da minha área de trabalho. E agora é só fazer os ajustes necessários. Tá bom? Então, olha só. Eu vou pegar esses caras aqui, ó, e vou alinhá-los. Tá? Como se isso aqui fosse um conector AK de várias vias, tá? Então, sim, eu posso fazer isso, tá? Caso vocês estejam se perguntando, mas meu Deus, pode fazer isso? Pode. Se eu alinhar eles direitinho aqui, ó, tá? Eu vou ter o formato de um conector AK de 8 vias. Lembra que lá atrás eu falei assim, ah, eu não sei se eu vou usar o de 8 vias, se eu vou usar o de... Então, tá aqui, ó. Tá? Se eu alinhar eles direitinho aqui, ó, eu tenho o tamanho do meu conector AK de 8 vias, tá? E aí, se tiver ficado interessante, eu conecto meus amiguinhos dessa forma e só alegria, só produzir. Se não tiver dado um resultado interessante, aí é aquela história, né? De volta à prancheta, de volta à montagem, configuração aí da nossa plaquinha, tá bom? Então, eu acho que isso aqui tá legal. Vamos lá, começar a usar minha função aqui, ó, Route Air Wire. Lembrando, né? Existe o roteador automático, eu não gosto de usar. Eu prefiro trabalhar aqui, ó, com o roteamento manual, tá? Vou passar para a camada bottom, vou trabalhar aqui, ó, com 0,8 ou 0,6 milímetros de camada e vou começar a conectar o que é GND no GND, tá? Ó, aqui já deu zebra, né? Lembra daquele componente que eu falei lá, ó, 7805T? Isso aqui é um buraco no meio da placa. Se eu deixar esse cara aqui, eu não vou conseguir fazer a trilha que passa por aqui, ó, tá vendo? O próprio Eagle não deixa fazer essa trilha, tá? É claro, né? For produzir isso aqui comercialmente, vai ter um buraco aí e a trilha não vai existir, né? Então, depois eu me preocupo com esse cara aí. Vou conectar por um exemplo aqui, né? Ó. Isso aqui é o meu motor. Isso aqui também é o meu motor. Aqui, ó. Conectado. Beleza. Aí eu vou ter aqui... Essa disposição realmente não ficou muito legal, não. Então, esse conector de alimentação... Vou deixar separado.
Isso aqui eu também não gostei dele aqui não. Vou trocar ele de lugar, depois eu vejo para onde ele vai. Aqui é tudo uma questão de estudo, tá? Enquanto você está montando, o que vai ficar legal, o que vai ficar, tá? Montadinho direitinho, mínimo de coisas se cruzando, quanto menos coisas se cruzando melhor, tá? E boa. Aí, por um exemplo, né? A gente esbarrou num problema aqui da alimentação do motor. E agora, como é que a gente resolve isso aqui? Bom, essa alimentação do motor, não só a alimentação do motor, tá? Como a alimentação da parte lógica do nosso carrinho, tá? A gente muda ela de lugar, vai encaixando ela em outros lugares até as coisas começarem a ficar melhores, tá? Então talvez essa ainda não seja a melhor organização dos conectores, e nós vamos chegar nessa organização, na melhor organização possível, logo mais, tá? Vai ser na primeira? Não, claro que não, tá? E tá tudo bem se não for na primeira. E também tá tudo bem se os conectores não ficarem na ordem, se ficar cada um num canto, não tem problema nenhum, tá? A gente tá simplesmente acertando o nosso desenho, tá? Na fase de projetos a gente tem uma certa liberdade aí para modificar a nossa plaquinha da forma que a gente achar melhor, tá? Então, por um exemplo, tá? Aqui eu tenho, ó, esse meu CN4, ele tá mais próximo da alimentação do motor. E faz todo sentido ela tá aí, né? Porque ela vai ser conectada aonde? Aqui, né?
Um dos polos do conector vai ser conectado aqui. O outro polo, ele é o GND, é o ground. Quer dizer, esse ground que está aqui, eu posso conectar no ground que está aqui no meu conector de alimentação. Faz todo sentido isso, né? Então, vou começar por esse cara aqui, ó, ground, ó, tá vendo, ó? Ficou tudo acesinho ali, ó, tá? Uma cor, um verdinho um pouquinho mais claro. Quer dizer que existe uma conexão entre esses caras, né? Então, já fiz ali, ó, o ground da alimentação do motor com o ground da alimentação lógica da minha placa, tá? Agora o problema vai ser aqui, ó, tá? Vai ser aqui, porque eu vou ter que fazer um jumper, né? Eu não vou conseguir dar toda essa volta ali. Quer dizer, até consigo, mas eu vou fazer um jumper. E aí, para eu fazer esse jumper, eu vou vir aqui, ó, e vou dizer, olha, eu vou precisar fazer um jumper. A broquinha que eu vou usar para fazer a trilha, a ilha desse jumper, tá? Vai ser de 1 milímetro. E aí eu clico com o botão direito, com o botão do meio do mouse, né? O scroll do mouse, passo para o outro lado, tá? Altero a camada de novo, clico e sigo aqui com o meu jumper, tá? Ah, mas o senhor não falou que não era pra gente fazer em camada dupla? Mas aí é que tá. A gente fez aí a simbologia em camada dupla, mas na hora de produzir essa placa, a gente vai produzir só de um lado. E essa conexão aí, que ficou como o net segmento número 6, que é a alimentação do motor para o nosso driver, nós vamos colocar um pedacinho de fio de cobre ali fazendo essa conexão. Mas e todo o resto, como é que a gente faz e tal? O senhor esqueceu de conectar mais coisas. É fácil, cara. Como eu falei, na fase de projeto, a gente tem uma certa liberdade para as coisas, né? Então, o que eu esqueci de... Realmente, esqueci de conectar ali. Eu vou movimentar todo esse conjunto para cima, certo? Para eu poder fazer a conexão desse cara aqui que faltou, que é do IO25 para o meu pino número 15. Tá? Vamos lá, ó. Ficou fácil, ó. Movimento aqui, ó. Faço o que eu preciso fazer e tá de boa. Aí, não ficou legal? Ah, mas e agora? Como é que eu vou conectar os meus motores? Meu Deus, me ajuda, professor! Cara, é tão simples, meu. É tão simples, é o mesmo esquema que a gente fez anteriormente, tá? Só que o que vai acontecer aqui, ó? Entre esses dois terminais aqui, ó, a gente vai precisar fazer um jumperzão aqui, tá? Pro meu motor, pro meu conector 2, certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vou ter que fazer dois jumperzões pro meu conector número 3, que é onde eu tenho os meus motores, né? Certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que mover esse CI, só o CI, tá? Um pouquinho aqui mais para a minha direita. Justamente para dar espaço para eu poder fazer aqueles jumperzinhos aqui, né? Beleza? E aqui talvez eu tenha que movimentar essa trilha um pouquinho para lá. Mas é talvez, tá? Bom, vamos lá. Esse cara aqui vai vir, deixa eu ver, até aqui, tá legal. Botão direito, ó, botão do meio, né? Scroll do mouse para trocar de camada, ele troca automático, tá? Vou vir até aqui, scroll do mouse de novo, clico para ele assumir a troca de camada, né? E vou fazer aqui o caminho
que me agrada para fazer esse jumperzão. Beleza? Mesma história aqui, né, ó. Pum. Botão do meio do mouse. Clico, botão do meio do mouse de novo, para ele trocar de camada, certo? Clico, faço o caminho, já era, conectei. Tá vendo, ó? Tá ficando cada vez melhor isso aqui, tá? Tem cada vez menos linhas pra gente se preocupar, né? O que tá preocupando a gente até o momento é o GND e a alimentação lá do 7805, né? Mas a gente já resolve isso. Ou não, né? Vai saber. Então, agora aqui, ó, meu driverzinho, né, ó. Vai vir pra cá, botão direito do mouse, clico, passo pra cá, botão do meio do mouse de novo, tá? Aí, ó. Já era. Tá? Aqui, ó. Olha só que interessante. Como a gente está na fase de projeto, tá? A gente encontrou uma arte aqui, né, ó. Tá? Esse botão, essa trilha aqui, ó, conectada no pino 1 do conector 3, não vai ficar um negócio muito agradável pra gente montar essa placa, porque o pino 2 vai ter que passar por baixo dela, né? Então eu posso voltar lá no meu projeto e trocar lá no conector 3 o que tá no 1 vai pro 2, o que tá no 2 vai pro 1. Para fazer isso, eu volto aqui, ó, no esquemático, tá? Acho ali, ó, meu conector 3. Tá aqui, ó. É só trocar esses caras de lugar, tá? Apago essa conexão, movimento eles, né, ó. E volto, salvo e volto lá pra plaquinha. Ó, tá vendo? Ele atualizou aqui, ó. Tá? Então, agora sim, ó. Aqui de baixo, ó. Vim pra cá, botão do meio do mouse, clico, faço o jumperzinho, clico, botão do meio do mouse, clico e encerro a rota que me interessa. Mesma coisa aqui, ó. Certo? Botão do meio do mouse, trocou de camada, clico, estico até aqui, clico, botão do meio do mouse, clico de novo e sigo fazendo a minha conexão. Ok? Maravilha! O que faltou a gente conectar aí? Bom, faltou a gente conectar um monte de coisa. Tá? Uma delas é o GND, certo? Que eu ainda não consegui conectar o GND da fonte com o GND do regulador de tensão, tá? A ideia é que a gente faça isso de um jeito que ocupa o menos espaço possível, né? Tá? Mas como aqui a gente está fazendo um exercício de conexão, tá tudo bem a gente fazer as modificações que a gente achar necessário, tá? Então vamos lá, né? Vou conectar aqui, ó. Vou tentar conectar o meu GND, esta malha de GND aqui, com o GND daqui de cima. E tá tudo bem, eu vou usar aqui, ó. Vou fazer o contorno do furo. Tá? Ah, uma coisa interessante. Vamos supor que vocês não querem mais usar esse componente porque
justamente por causa do furo. Mas vocês sabem que ele cabe certinho aqui, tá? A gente pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Change. Aí nós vamos encontrar a função package aqui dentro, tá? Package. Vou clicar no componente que eu quero fazer a mudança, tá? E ele vai me dar aqui, ó, as outras opções, tá? Eu vou trocar pra versão TV. Vou dar um OK aqui, ó. Ele fez a troca. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado agora é a posição que ele tava, né? Porque senão ele não vai caber no espacinho que tinha aqui dentro, tá? Era isso aqui. Como nós vamos produzir essa placa? Como essa placa provavelmente vai ser produzida aí dentro da sua casa, sem uma CNC, né? Vai ser usando um método mais artesanal. A gente não precisa se preocupar com aquele furo que tem aqui, tá? Se nós tivéssemos que nos preocupar com aquele furo que tem ali, aí a gente ia ter que fazer algumas modificações na hora de gerar o nosso arquivo Gerber, que é o arquivo de produção, tá? E isso ia ser um pouquinho chato de se fazer, tá? Um pouquinho chato, mas tudo fica para a hora certa, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu percebi que esse cara aqui, ó, tá atrapalhando um pouquinho a minha vida. Lembra aquela história de trocar de lugar as coisas? Então, eu vou fazer isso. Eu vou trocar de ponto, tá? De pinos, a minha alimentação lá no esquemático, tá? Então, ó, minha alimentação do motor eu vou trocar aqui, ó, pino 1 com pino 2 e tá tudo certo. Ó, voltar lá no esquemático, ó, alimentação do motor, né? Ó, tá vendo? Vou desconectar esses caras aqui, ó, e vou trocar eles de posição. Tá, o meu pino 1 vem para baixo, meu pino 2 vem para cima. Deixar tudo alinhadinho, né? Porque aqui é tudo ao vivo, hein? Tudo ao vivo. E aí, como eu troquei aquele cara, né? Como eu apaguei aquele segmento que estava aqui, eu vou precisar dar um nome dele de novo. E ele era o GND, certo? Aqui, ó. GND. Conectar. E, boa. Salvo. E volto lá pro... Agora as coisas ficaram um pouquinho mais interessantes. Olha só. Posso ligar aqui, ó. Certinho? E aqui, ó, a minha alimentação motor, eu puxo pra cá. Troco de camada. Venho pra cá. Troco de camada. E faço a conexão que eu precisava fazer. Certo? Certo. Aí, olha só o que dá pra fazer agora, ó.
eu posso pegar aqui, ó, meu GND que eu já liguei aqui em cima, ó, tá tudo certo aqui, tá? E vou conectar nesse GND que tá aqui, ó. Ó que beleza, tá? Posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Vai ficar bonito? Não sei, vou descobrir, tá? Ó. Precisa ficar bonito? Isso é um assunto para outra hora. Importante nesse momento é que funcione, tá? E eu confio que você queira fazer um negócio que funcione, né? Eu prefiro fazer um negócio que funcione num primeiro momento, que ele funcione e depois que ele fique bonito, tá? Então quando você já tiver todas as ligações devidamente estabelecidas, aí você vai se preocupar com se o negócio dá pra ficar mais bonito, se não dá, se dá pra arrumar, se... Entendeu? Por enquanto, cara, se preocupa com se vai funcionar ou não. Tá? Se vai funcionar, é melhor ter um negócio feio funcionando do que ter um negócio bonitinho que não funciona, certo? Então, aqui ó, esta trilha ficou perigosamente perto demais daquela outra. Então, eu vou modificar aqui a distância. Tá? Assim como esta aqui, ó, nessa posição também tá arriscado ficar muito próximo uma da outra, tá? Como assim arriscado? Dependendo do nível de tensão que a gente colocar aqui, tá? Esse espaço entre as ilhas, ela pode gerar uma interação magnética entre elas, tá? Pode gerar uma interação eletrônica, tá? E às vezes não é interessante. Bom, como nós vamos trabalhar aqui com um valor de tensão bem baixinho, tá? Eu não vou me preocupar muito com isso não. Eu vou só acertar aqui a posição dessa ilha aqui, ó, dessa trilha aqui. Que aí pronto, a gente resolve esse problema de interação, tá? Aí, ó. Se tem espaço pra gente fazer, por que nós não vamos fazer? Não é não? Bora fazer. Uai. Tá aí, ó. Também eu posso dizer que esse é o nosso circuito, tá? Tá bonito? Não tá? Isso é para outro momento, tá? Mas com isso a gente encerra aí a criação do nosso layout da placa no Eagle. Vocês vão fazer? Vão. Vai ficar igual? Eu espero que não, né? Senão você está copiando. O que eu quero é que vocês compreendam o assunto, tá? Belezinha? Uma vez feito, é só vir aqui, ó, no salvar, tá? Ele já vai salvar automaticamente com o nome que a gente tinha criado anteriormente e vai estar disponível lá no nosso painel de controle, ó, como o BRD e o SH. O SH é o esquema, o BRD é o board, é a nossa placa, tá? Então, board esquemático, tá? São esses dois arquivos principais. A partir deles a gente gera os arquivos Gerber. Belezinha? Belezinha. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!